Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Cumprimentando também os internautas, que já devem estar aí apostos. Então vamos estar iniciando com a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, Senhor Jesus, quero te agradecer pelo dia de hoje, tudo que nós podemos ter feito. Te agradeço todas as bênçãos deste dia. Quero pedir também ao Pai querido que tu possa falar através da minha pessoa, para que a sua mensagem chegue tanto os que estão aqui na igreja como os que estão pelo celular. Te agradeço mais uma vez e que realmente a sua palavra possa vir e ao nosso encontro e fazer a diferença em nossas vidas. Eu te agradeço por esse momento, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar, vai ser o 4º episódio da série Mateus. Então, na semana passada, nós tivemos um 3º episódio, falando sobre João Batista, o batizado de Jesus e a tentação que Jesus passou no deserto, que foi guiado pelo Espírito Santo. E hoje nós vamos estar dando sequência, que é sobre Jesus na Galileia e os seus primeiros discípulos. Ou seja, os primeiros discípulos que Jesus escolheu para começar o seu grande chamado, a sua grande missão aqui na Terra. Eu estou tentando aprender aqui. Depois que Jesus é batizado e passa pelo processo do deserto, logo depois ele fica sabendo que João Batista foi preso. E aí Jesus, ele vem, da Galileia, e para poder pregar o arrependimento também. E aqui ele vai fazer também já as primeiras escolhas dos seus discípulos. Pode passar, Paloma? Então, em Mateus 4, 12 e 13, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, na cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Pode passar? No 16, o povo vivia nas trevas e viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Raiou uma luz. Essa palavra aqui, essa palavra-chave aqui é muito importante, né? Porque o povo naquela época, eles viviam em trevas. E por que eles viviam em trevas? Eles viviam confusos. Eles não sabiam o que ia de vir, porque Jesus veio, mas eles imaginavam o Cristo de uma forma diferente, um Cristo rei, né? Na presença de um rei, com as vestes, com um carro alegórico atrás dele, enfim, eles imaginavam outro tipo de Cristo, não um Cristo simples que veio para o seu chamado, do jeito que Jesus veio. Ninguém imaginou que o Cristo seria da forma que Jesus se apresentou para o povo. E até antes dele se apresentar, pelos sacerdotes que tinham naquela época, a confusão que tinha em relação da palavra de Deus, como eles pregavam, como eles viviam e como eles faziam com que a população vivia através da palavra, mas segundo a vontade deles. Então eles viviam muito confusos, então eles viviam nas trevas, eles viviam confusos, não sabiam o que ia vir de vir. E também na sombra da morte, que é a mesma coisa, né? Eles estavam ali todos perdidos. Era um povo realmente perdido, sem saber em quem acreditar. Naquela época também tinha muitos deuses envolvidos, e eles estavam perdidos, né? Aonde acreditar, em quem acreditar, qual o profeta ali acreditar, qual sacerdote acreditar. Então era bem complicado naquela época. Só que o raiou uma luz é exatamente Jesus, né? Quando eles veem Jesus, ele vê a luz de Jesus e faz a diferença na vida deles todos. Pode passar, Paloma? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí Jesus começou a pregar exatamente
nessa parte como João Batista, sobre o arrependimento, falando que o reino dos céus estava próximo para que as pessoas pudessem estar se arrependendo. Então ele saiu pregando, porque nesse momento aqui, a palavra de Deus fala que João Batista está preso. Pode passar, Paulo? A chamada dos primeiros discípulos, aí já está no 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então aqui já foi o primeiro encontro que Jesus teve com um dos seus discípulos. Eu vou dar continuidade para depois eu fazer um apontamento. Pode passar, Paulo? E disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pode continuar? Indo diante, viu outros 2 irmãos, Tiago e filho de Zebedeu, e João, seu irmão. E eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente o seu pai e o barco, o seguiram. Aqui, nesses primeiros discípulos que Jesus escolhe, são esses 4. Não fala dos outros demais, né? Em Lucas, vai falar um pouquinho de outros. Fala do Natanael, ele chega a citar, mas não cita os 12. Tá? Porque aqui está falando os primeiros, aí depois tem os demais que vai citando. Mas esses primeiros, eles citam esses 4, né, na maior parte, como eu vou falar em Mateus, mas Deus está falando desses 4 os primeiros. Foram os primeiros que Jesus passou e escolheu. Em Lucas, quando vê uma passagem de Pedro, aí Pedro está pescando, e na hora que Pedro pesca, eles falam, né, que pescaram a noite inteira. E aí quando Jesus fala para que voltasse para o mar para pescar, ele fala: ué, mas a gente pescou a noite inteira. Eles são pescadores, eles conhecem do mar, eles conhecem como que está o tempo, se é bom ou não é para pescar. E aí ele chega a falar isso para Jesus, que ele já tinha ficado a noite inteira e não pescou nada. E Jesus pede para que ele volte e pesque. E aí a palavra fala que eles pescaram tanto peixe que as redes se romperam, a rede rompeu. E aí ele chama outro barco vizinho para que os peixes possam ser distribuídos, porque era muito peixe para ficar no único barco. E mais à frente, ele pega Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus, né? Porque ele reconhece já Jesus ali como Cristo. E Jesus o chama para que ele possa largar a pesca e ser agora pescador de almas, que seria de homens. Vê que interessante aqui, né? Essa parte aqui, até onde que a gente viu eles sendo os discípulos escolhidos por Jesus. Jesus, ele poderia talvez ter escolhido os sacerdotes, que já eram os mestres daquela época, né? Os príncipes daquela época, os doutores da lei, para que realmente continuasse a pregar com ele, né? Ele falou: poxa, eu vou dar continuidade aqui, já vou pegar as pessoas que têm uma instrução, que já são doutorado no assunto, já são mestres, já são estudados, já sabem falar com o povo, sabem fazer uma boa leitura, sabem da palavra, sabem da Bíblia, vamos dizer assim, né? E não, só que Jesus, ele quis começar do zero. Ele escolhe homens que eram simples, pescadores, cheios de defeitos também. E aí ele vai e escolhe pessoas que não estão acostumadas a falar em público, que não estão, muitos nem sabem ler, como Pedro. É muito citado que ele era iletrado, não sabia ler, não sabia escrever. E esse é os primeiros discípulos que Jesus escolhe. Olha como é interessante, né? Talvez se nós fôssemos montar uma empresa nesse momento, porque Jesus veio para um grande negócio. Ele veio para um grande negócio, uma grande missão. Talvez a gente ia escolher só mestrados, doutorados, especialistas, para que fizesse parte do nosso time. E Jesus, ele já vai escolhe o time dele, assim, de pessoas mais simples possível, como eu disse, para começar realmente do zero, para que ele pudesse estar ensinando.
Eu tenho um livro aqui que é da parte da psicologia, psicanálise e psiquiatria. Tem um doutor, que é o Dr. Cury, ele fez um estudo de todos os apanhados que eles têm, né, na parte científica, sobre os comportamentos de alguns discípulos. E aí ele cita que o Pedro, como até a palavra de Deus fala, mas aí ele vem nessa citação científica, na parte da ciência, falando que Pedro, ele era um homem sanguíneo, né? Ele se estourava fácil, ele falava logo as coisas na cara, vamos dizer assim, né? Eu falo mesmo o que eu penso. Então Pedro era muito estourado. E ele era totalmente difícil de lidar com Pedro. Tanto é que, mesmo após quase 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos, ele é ao lado de Jesus, quando Jesus está indo para a armadilha que Judas fez, né? O Pedro vai e corta a orelha do soldado. Pra ver. E ele ficou 3 anos do lado de Jesus, aprendendo o amor, aprendendo se bater um lado da outra face, né? E aí ele vai e faz isso. E aí, Mateus, a gente não está citando Mateus aqui, mas os estudos também foram feitos em cima de Mateus. Mateus, ele era publicano, então os relatos que eles têm, que Mateus ganhava dinheiro de uma forma corrupta, cobrava coisas que não eram para ser cobrado. Então, cada um deles tinha um tipo de personalidade. João, que era o querido de Jesus, né, como também é citado, um amigo de Jesus, querido de Jesus, João também fala que ele era muito raivosinho, nervosinho e tudo. Ele também tinha um comportamento bem estressante. Tanto é que ele também chega em alguns momentos e fala para Jesus, né, para matar as pessoas, aqueles que não estão concordando, então para que mate eles. Então é algo assim bem parecido que ele fala. E você vê também comportamentos de João também meio descompensado. Ele ficava nervoso, ele se irritava fácil. Então esse foi o time que Jesus acabou escolhendo. E aí voltando agora para nós. Como eu disse, se a gente fosse montar um time, a gente ia tentar selecionar o máximo possível, né? A gente ia pedir os currículos, ia ler currículo por currículo, ver quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, para poder estar escolhendo e colocar na nossa empresa, ou na nossa grande missão. E Jesus, ele já não olha para isso. Jesus não escolheu não o que nós temos, nem o que nós somos, e sim, ele escolheu esse time dele, porque a questão não é o time dele, mas sim quem Jesus é. Porque quem ia fazer a diferença na vida deles seria Jesus, assim como nós. Jesus não nos escolhe quem nós somos, porque se nós temos algum tipo de escolaridade, se nós temos conhecimento profundo na Bíblia, se nós não temos, ele nos escolhe porque ele já sabe quem ele é e o que ele vai transformar em nossas vidas e como ele vai nos usar. O problema é que muitas vezes ele nos escolhe, a gente se deixa por um período de um tempo, Deus nos usar, Deus agir na nossa vida para que nós possamos agir na vida de outras pessoas, e com o tempo nós acabamos largando essa missão, esse chamado de Deus, né? Apesar de todos os defeitos que a gente vê de cada um deles, nenhum deles largaram a não ser Judas. E olha que interessante, aqui fala que o Judas era o único que era o menos problemático da turma. Ele era o único que era centrado, era o único que tinha as boas respostas, que sabia o que fazia, que sabia o que falar. Só ele tinha soberba, né? Era a diferença dele. Mas fala que o Judas era bem comportado em relação aos demais. Como que se engana, né? Como que a gente pode se enganar? E quantas vezes a gente não tem pessoas do nosso lado que parece que é bem comportada, uma pessoa de bem, que é uma pessoa íntegra, que é uma pessoa confiável, e lá na frente a gente toma as cacetadas, né? Acho que cada um aqui já tomou, eu já tomei também. Pessoas que a gente acha que é confiável, assim como Judas, pelos estudos científicos, que colocou que ele era uma pessoa bem centrada, e lá na frente Judas acaba traindo Jesus. E o que eu mais quero estar falando sobre hoje, esse texto ele é curto, é sobre propriamente o chamado que Deus tem para com a nossa vida, para conosco. O chamado que ele tem e como que nós vamos estar agora usando esse chamado que ele teve.
se Ele tem um chamado para conosco, se Ele nos chama para pregar, ou para cantar, ou para pregar panfleto, qualquer coisa que você faça, que eu faça para a palavra de Deus, se nós temos esse chamado, como que nós vamos estar usando esse chamado a favor de estar ganhando as almas lá fora, né? E como a gente vai estar fazendo esse chamado, até mesmo pelo meio da internet, que é um meio muito bom utilizado no dia de hoje, né? Por isso que a gente fala, o computador, o celular, ele não é só coisa ruim, né? A gente sabe que tem os dois lados, tem o equilíbrio. Então, o lado bom é que a gente consegue divulgar a palavra de Deus muito rápido pela internet. Então, ela é mais uma ferramenta. E como a gente usar essas ferramentas? Quantas pessoas que estão aí que Deus usou num louvor, usou em pregação, que ganhou até título dentro da igreja e que não está nessa posição, que se afastaram dessa posição. E saber que cada um de nós temos o chamado. É claro que a palavra de Deus fala que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Mas se você é a pessoa que quer se colocar na posição de estar falando de algo de Deus, a única coisa que a gente tem que saber é assim, se eu vou falar algo de Deus, algumas coisas eu também vou ter que deixar para lá. Eu vou ter que cortar da minha vida para que eu possa usar essa palavra em favor de outras pessoas e que as pessoas possam ver também Deus em mim, na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, para que esse chamado realmente ele possa refletir na minha vida, na sua vida e na vida dos demais, que na qual nós estamos falando, o meu comportamento tem que ser diferenciado, para que a luz de Jesus ele possa estar brilhando quando nós vamos falar, quando só um olhar ou só um abraço que você dê numa pessoa, isso pode estar refletindo. Então, é muito importante o chamado. Você vê que Jesus ele precisou de um time inicial, que foram 12, né? Aqui a gente está falando de 4, que está em Mateus, mas todos nós sabemos que o time inicial de Jesus foi 12. Depois ele teve mais 70, e depois foi multiplicando. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar sozinho. A gente sempre vai precisar de outras pessoas para que a gente possa levar essa missão à frente. Uma andorinha não faz verão. Então, por isso que a gente precisa ter essa multiplicação. E essa foi a maior missão de Jesus, a maior inteligência, né, de Jesus, foi multiplicar o conhecimento dele para as outras pessoas. Passar a mensagem dele, para que outros pudessem ser alcançados. Pensa se só Jesus tivesse ido sozinho em todos os lugares. Por isso que a igreja ela tem que estar sempre junta, sempre unida, para que todos nós possamos ter uma única voz e estar falando sobre a palavra de Deus. Porque se nós não falarmos, tem outras religiões que estão falando dos deuses deles. Então é mais do que na hora que a gente está se manifestando e cada um sabendo qual é o seu verdadeiro chamado em frente do Senhor. As pessoas têm muita dúvida em relação ao chamado. Falar, qual é o meu chamado? Né? Tem uns que falam assim, ora a Deus e vê qual é o seu chamado. O seu chamado você descobre assim, a Paloma falou que fez um voto e começou a montar as coisas. Esse é o chamado dela nesse momento. E se Deus vai colocar outras coisas, aí vai ser Deus e ela. Não é ela e Deus, é depois Deus e ela. Mas já é um pequeno chamado, pequeno não, um grande chamado. Porque ela já monta os slides, ela lê a Bíblia, ela lê os textos antes, né? Porque ela procura os textos, a gente discute os textos, ela coloca os louvores, esse já é um chamado. Porque ela já está se colocando para trabalhar para Deus. Então vê como que é? Aí ela poderia falar, qual é o meu chamado? Se eu falasse hoje para ela. Aí ela fala, qual é o meu chamado? Esse já é o chamado. Porque ela já está fazendo algo para o Senhor. Então, em vez de a gente ficar em Senhor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? A gente tem que dar o nosso primeiro passo. Está entendendo, Jéssica? Então a gente tem que dar o nosso primeiro passo. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas falando isso, né? Eu não sei qual é o meu chamado. O seu chamado é o seu primeiro passo. Eu não sabia que hoje, ou um tempo para cá, eu ia estar aqui em cima do púlpito. Eu nunca nem me pensei aqui em cima do púlpito pregando. Eu gosto muito de louvar, apesar de não ter uma vozinha para louvar, mas eu gosto de louvar. Mas eu nunca me imaginei aqui. Nunca eu sentada aí fiquei pensando, nossa, um dia eu quero pregar, um dia eu quero pregar.
Nunca pensei nisso. E foi dar o primeiro passo. Nesse momento, esse é o meu chamado. Tá vendo como que é? É só a gente dar o primeiro passo. Quando a gente dá o primeiro passo, Deus começa a nos usar. E começa a dar direções. Né? Eu lembro da primeira vez que eu subi ao púlpito, eu não sou muito de ficar nervosa, não. Às vezes dá um pouquinho, mas logo passa. Mas eu lembro do jeito que eu falei essa primeira vez, e hoje, como já está um pouquinho melhor e cada vez vai melhorando. Por quê? Eu dei o primeiro passo, me permiti dar esse primeiro passo. Então, esse momento, esse é o meu chamado, de vir e estar falando, ensinando e aprendendo, né? Na verdade, eu não ensino, eu aprendo junto com Jesus sobre a palavra dele e passo para vocês. Amém? Então, a gente tem que estar sempre atento com o nosso chamado e dar atenção para ele, porque cada um de nós temos o chamado. Deus nos chamou para algo dentro da igreja. Às vezes, quando a gente fala assim, né? Tem irmãos que ficam sentados, mas até o irmão sentado, às vezes um sorriso que ele dá para o outro irmão que chegou, ele levanta e cumprimenta de uma forma agradável a uma pessoa que chegou, ele dá um abraço diferente na pessoa que chegou, uma palavra, ele não precisa estar louvando, não precisa estar aqui pregando, mas só a atitude dele faz com que aquela pessoa sinta vontade de ficar no nosso meio. Então, cada um tem o seu chamado. Tem pessoas que, eu tenho uma amiga que ela pode estar em qualquer igreja, se ela chegar aqui, ela não conhece ninguém, ela sai abraçando todo mundo. Então é o jeito dela, é o jeito que Deus colocou nela. E é natural dela, ela não faz nenhum tipo de esforço para fazer isso. Simplesmente ela chega, ela vai abraçando, ela vai cumprimentando, ela vai sorrindo, e isso a pessoa se sente bem quando ela está junto. Uma vez eu fui numa igreja junto com ela que ela ia pregar, até de uma paciente minha. E aí quando eu cheguei, eu já fui lá pro fundinho assim, sentei lá bem no cantinho, escondidinha. E aí ela saiu cumprimentando todo mundo. E aí eu olhei assim, né? E aí ela nem conhecia ninguém, se cumprimentando, comentou um, cumprimentou o outro, e com um sorriso. Então eu vi que aquilo era dela, não era forçado dela. Talvez eu fazendo aquilo ia ser um pouco forçado da minha parte. Mas da dela não, era muito natural ela fazer isso. Então esse também é um tipo de chamado que a pessoa tem. Porque quando você está do lado desse tipo de pessoa, você se sente bem, se sente acolhido. Tenho certeza, se vamos supor, a gente vai na igreja dela, a gente já se sente acolhido pelo modo que ela nos trata. Então a mesma coisa nós devemos fazer, tanto aqui ou como lá fora. E sempre estar atento com o nosso chamado para que ele realmente, a gente possa colocar ele em prática. Não deixar, porque o chamado, ele também tem a ver um pouquinho com o seu talento que Deus deu. Sabe, se a gente for colocar um pouquinho, Deus te chamou para louvar, é um talento que Ele te deu. Deus te chamou para pregar, é um talento que Ele te deu. Deus te chamou para você fazer os vídeos, é um talento que Ele te deu. Deus te chamou para você estar aqui em cima do púlpito, é um talento. Deus te chamou para você estar lá na porta, é um talento. Então são talentos que Deus vai nos dando, e às vezes nós vamos desprezando esses talentos. Ao momento que eu desprezo esse talento, eu estou desprezando o chamado que Deus tem na minha vida. Então a gente tem que estar atento, não qual é o chamado, mas sim o que nós estamos desprezando quando Deus nos coloca nessa posição. É tão importante que qualquer coisa que você faça para Deus, tudo tem valor. Você pode ficar em pé ali na porta para receber as pessoas. Esse é o talento nesse momento que você tem para você fazer o de melhor. Então você vai receber as pessoas com um sorriso, com um aperto de mão. Você vai olhar nos olhos dela. Você vai falar para ela, seja bem-vinda, né? Tudo isso você faz com que a pessoa que entra, ela se sente bem e não se sente uma estranha no nosso meio. Então eu quero que vocês entendam isso. Qualquer coisa que você faça é um talento que Deus colocou nas suas mãos, e toma cuidado para não estar desprezando esse talento. Porque cada um de nós hoje fazemos parte do time de Jesus. Nós também fazemos parte desses discípulos de Jesus, né? Jesus hoje não tem mais 12 discípulos. Ele tem milhares e milhares de discípulos aí afora. Vocês concordam? Amém? Então todos nós hoje somos discípulos de Jesus. Então a gente tem que estar sempre atento para qualquer coisinha pequena do chamado que nós temos, que são os talentozinhos que Deus vai nos dando, que vai aprimorando, para cada vez mais nós possamos estar
nos rendendo à palavra dele e ensinando as outras pessoas. Eu tenho aqui um textinho aqui que eu queria ler para vocês rápido, nem sei qual é o meu tempo, já está estourando, né? Não? Deixa eu ver se eu sei onde que eu marquei aqui, eu tinha colocado até o caderno aqui em cima. Ó, aqui, acho que eu não vou achar. Eu até dei uma... não é nem que eu não estou vendo, porque eu não estou achando a minha marcação. Bom, mas enquanto eu coloco aqui para ver a minha marcação, eu vou pedir para a Paloma já preparar o louvor, que eu vou colocar um louvor de chamado, que fala sobre o chamado. Então eu pedi para ela já preparando ele, para eu não fazer um buraco aqui de espera. E saiba que cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma responsabilidade de estar levando a palavra de Deus. Nós devemos nos sentir honrados de ter esse chamado, de ser escolhidos por Deus. Enquanto a Paloma está arrumando aqui, vou falar assim, o que está aqui no livro. O time escolhido pelo mestre dos mestres. Mateus tinha uma péssima reputação. Era um publicano, coletor de impostos. Na época, os coletores eram famosos pela corrupção. Os judeus os odiavam porque eles estavam a serviço do Império Romano. Pode ir soltando devagarinho, pai. Olha só como eu falei, né? Então eles eram odiados, porque os impostos eram altíssimos. Tomé tinha paranoia e a insegurança, só conseguia acreditar naquilo que tocava. Era rápido para pensar e rápido para desacreditar. Então Tomé é aquele que fala que só acreditava vendo, né? Então esse era o time que eles começaram a ver de Jesus. Pedro era muito forte, determinado e sincero do grupo, porém era inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado. Olha só como que a ciência foi estudando sobre o comportamento bíblico, como que o Pedro agia. É claro que aqui eu poderia falar que Pedro foi tudo isso, mas depois Pedro fazia curas, né? É que nesse momento a gente não está para falar sobre isso. É só para falar realmente o chamado que Jesus fez aos homens daquela época e como eles eram, para saber que eles eram falhos, assim como nós somos falhos. A gente fala assim, não, eu não tenho condições de estar ali, eu não tenho condições de pregar, não tenho condições de levar uma palavra, eu não tenho condições de louvar, eu não tenho condições de fazer nada, porque eu sou pecador, eu sou falho. Mas olha só quantas virtudes ao contrário aqui de Pedro, né? Quantas coisas aqui. Eu vou falar de novo de Pedro, porque um dos que mais falam aqui é de Pedro mesmo. Pedro era o mais forte, determinado e sincero do grupo. Sinceridade ele tinha. Porém, era inculto, iletrado, intolerante, irritado, agressivo, inquieto, impaciente, indisciplinado. Não suportava ser contrariado. Não era empreendedor. E como muitos jovens, não planejava o futuro, vivia somente da função dos prazeres do presente. Ou seja, ele não tinha conhecimento de nada, né? Esse é um dos escolhidos do time de Jesus. Então, lendo aqui, né, como eu já falei um pouquinho de Mateus, falei de Tomé, que era também paranoico e inseguro, e agora todos esses apontamentos de Mateus, isso nos mostra o quê? Que nós também temos todas essas falhas também, né? Cada um tem as suas falhas. Tem pessoas que são muito inseguras, tem pessoas que são também intolerantes, tem pessoas que são paranoicos também, que só acreditam vendo, né? Tem pessoas que são totalmente irritadas, tem pessoas que são agressivas. E às vezes a gente fala, ué, mas como Deus escolheu essa pessoa? Que ela vive tão irritada, que ela vive tão agressiva. Ele escolhe qualquer um, depois ele transforma, né? Primeiro vem a escolha. E depois ele vai transformando, ele vai lapidando, ele vai mudando a pessoa, de dentro para fora. Então, se você também se acha parecido com um desses que eu li aqui,
Se você se acha irritado, intolerante, agressivo, inquieto, impaciente, saiba que mesmo assim você pode ser sim uma grande chave para Deus. Você pode ter o chamado sim de Deus, você pode já começar a falar do amor de Deus, porque quem vai transformar vai ser a palavra, vai ser Jesus que vai transformar. E Ele vem nos transformando a cada dia. Pode soltar, Paloma? Vou deixar um louvor aqui. Cumpra o seu chamado.